Tinha tanto tempo que não surgia um filme com terror tipo slasher que eu já nem lembrava o quanto que era bom esse tipo de gênero, esse terror com um assassino à solta. Mas por que será que Rua do Medo chegou com essa pompa toda? Será que realmente é um filme muito bom? Será que tá trazendo pra gente novamente um terror top tipo slasher? Ou será que só tá fazendo esse sucesso todo porque ficou esse saudosismo pra gente? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo de hoje. Então aguarda até o final porque tem muita resenha top falando de Rua do Medo. Então solta a vinheta aí, Brunão! Fala, meus amigos do canal Séries em Série! Eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega pra falar de terror. Mas terror do bom mesmo. A gente tá falando de Rua do Medo, 1994. E se você caiu de paraquedas aqui no Séries em Série, aqui a gente traz vídeos com dicas top de séries e filmes para você colocar na sua lista, para você não ter que ter trabalho de ficar procurando qual filme que eu vou assistir primeiro. Então, para você saber isso, você assiste os nossos vídeos. Para isso, se inscreve aqui no canal, porque você vai ficar por dentro das melhores dicas de séries e filmes. Mas vamos começar falando de Rua do Medo hoje para você, 1994. Vamos falar de sinopse. A cidade é Shadyside, o ano 1994. E um assassinato brutal choca essa cidadezinha. Só que, a partir desse assassinato, um grupo de adolescentes passa a ser perseguido por um grupo de assassinos mascarados. E é nesse momento que os adolescentes descobrem que não foram as primeiras vítimas de assassinatos nesse mesmo estilo, que esses tipos de assassinato em Shadyside já acontecem há muitos anos. E agora, eles precisarão descobrir uma forma de parar com esses assassinatos, até porque a vida deles passa a ficar por um fio, já que esses assassinos estão perseguindo eles por algum motivo macabro. E é exatamente isso que você vai descobrir assistindo Rua do Medo, 1994. Bom, de imediato, antes da gente entrar numa análise mais profunda falando de Rua do Medo, a gente já quer deixar claro para vocês que esse filme ele é o primeiro de uma trilogia já anunciada pela Netflix e que é um filme que vem também oriundo de livros. Ou seja, essa história já existe na literatura com o mesmo nome e é a partir daí que os filmes são embasados através desses livros. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar do episódio 1, que é o 1994. E nos próximos vídeos, em sequência a esse, a gente vai falar da segunda parte e da terceira parte, que são filmes muito tops, que não podem ficar de fora da sua lista se você é um daqueles amantes de terror. Bom, como a gente falou anteriormente, Rua do Medo possui gênero de terror, mas que foi gentilmente classificado pela Netflix como arrepiante, assustador e irreverente. Olha que diferente isso, né? Mas que, na verdade, Rua do Medo possui um assassino no estilo slasher. Para quem não sabe, o estilo slasher é aquele que tem um assassino fixo, ou mais de um que é fixo e que perseguem as pessoas, como, por exemplo, o Jason, ou o Pânico, ou o Fred Krueger, né? Então ele possui esse mesmo estilo, ou quis trazer pra gente que o estilo desse filme é com o terror slasher. Só que, nessa história, possui um pequeno adendo, que além de ter esse assassino brutal que está indo atrás dos adolescentes ou das suas vítimas que ele está buscando ali, ele também possui um tom sobrenatural sobre esses assassinos. Mas, falando especificamente da história desse filme, do Rua do Medo, do primeiro filme, a gente chega que o filme dá um foco muito grande nessa perseguição desses adolescentes a todo momento e a história acaba ficando um pouco perdida. Para quem é amante de terror slasher,
ótimo, tudo muito lindo, porque é exatamente isso que está buscando. Mas para quem é amante de uma boa trama, de uma boa história, essa história acaba pecando bastante em relação ao ritmo e às histórias serem concatenadas de cada um desses personagens. Inclusive, a história dos personagens acaba sendo bem superficial, não adentra muito no que é a vida, por que chegou até ali, ou do porquê que Shadyside ser exatamente esse ponto de referência, já que no primeiro filme já deveria ter dado essas brechas de entrada, e isso acaba ficando para o segundo filme, que a gente vai falar mais pra frente. Então a história acaba tendo um ritmo um pouco diferenciado e também acaba tendo muito foco distante da trama. E isso acaba deixando o filme, em alguns momentos, um pouco monótono. Acaba sendo um pouco chato mesmo por conta desse ritmo, dessa entrada das histórias. Mas que, em alguns pontos, o que acaba salvando são algumas inovações que Rua do Medo traz pra gente. Como, por exemplo, alguns temas bem atuais que são trazidos dentro desse enredo e que, apesar de serem bem estruturados, bem pensados em ser colocados dentro dessa história, que é maravilhoso, acabam também em alguns pontos sendo mal encaixados. Porque a gente está falando de um filme de terror que tem ali um certo romance ali no meio, que já é um diferencial, e que tem um romance com uma inclusão muito grande, com uma diversidade grande, que é ótimo para a história, que é ótimo para os dias de hoje, mas que acabou sendo encaixado em determinados momentos de forma fraca. Acabou deixando a desejar. Poderia ter dado uma ênfase melhor nesses pontos, ainda que sim, dentro do terror. Agora falando um pouco do final de Rua do Medo 1994. Eles conseguiram dar um final com um gancho maravilhoso para o filme 2. Realmente você termina com toda a vontade de saber o que vai acontecer. Essa história nos tempos atuais, ela é meio que finalizada, mas ela é parte integrante da continuação da história para o segundo filme. E é exatamente essa forma como eles encaixaram que foi muito bem pensado. Uma história que realmente veio dos livros, mas que já foi pensado no filme 1, 2 e 3 como sendo uma continuação. E digo mais, uma história ser contada de trás para frente, ou seja, começando nos tempos atuais e trazendo o tempo passado como sendo a continuação disso, é difícil demais de fazer. E eles conseguiram fazer isso com um ritmo sendo melhorado no andar das produções. E são por todos esses pontos que Rua do Medo 1994 merece uma avaliação 3 estrelas. Sim, um filme que vai te entreter bastante, que possui uma história muito rica, com bastante possibilidade e que ainda vai trazer muito crescimento no decorrer das continuações, mas que nesse primeiro filme acaba pecando um pouco em relação ao ritmo da história, ao enredo que foi da forma como foi trazida, mas que é uma porta de entrada para essa continuação. Mas afinal, Rua do Medo, 1994, por conta de todos esses percalços, pode ser considerado um bom filme de terror? A resposta é sim. E apesar de Rua do Medo, 1994, não corresponder a toda a expectativa que foi criada, ele é a porta de entrada dos próximos filmes, que realmente vai trazer esse crescimento para vocês. E ele acaba trazendo o trivial que a gente espera de um filme de terror, que são bons sustos e bom entretenimento. E vai fazer você ter momentos de tensão em vários momentos que você estiver assistindo. Agora eu quero ouvir vocês. Vocês curtem um bom filme de terror? Gostaram de Rua do Medo 1994? A expectativa de vocês para as continuações estão sendo atendidas? Comenta aqui pra gente tudo que vocês têm achado, já que sexta-feira já vem o terceiro filme e a ansiedade está muito grande, porque a gente está muito carente desse tipo de filme. Se você gosta de um bom terror, Rua do Medo com certeza está na sua lista. Então fala pra gente aqui tudo que você tinha de expectativa e se está sendo realmente surpreendido para você. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. A gente tem trazido muito conteúdo bacana e isso engaja a gente bastante de trazer cada vez mais um trabalho bem de primeira qualidade para vocês. E vai lá,
assiste esse outro vídeo aqui, ó. Assistindo 2 vídeos seguidos, que pode ser uma dica top, você faz o canal Séries em Série crescer cada vez mais. E a gente se encontra no próximo vídeo, Rua do Medo, parte 2. Um grande beijo. Fui!